Amazonsat agora está conectado em 360 graus com você. Através do leitor QR Code de seu aparelho celular, você mergulha no universo amazônico 24 horas por dia. Basta apenas que seu aparelho possua câmera digital e um aplicativo de leitura para QR Code. Instale um leitor de QR Code em seu celular. Há vários aplicativos disponíveis no mercado e a maioria deles é gratuita. Ao aparecer essa figura em sua tela, abra seu aplicativo e selecione a opção de leitura. Quando a câmera abrir, focalize em sua tela. Pronto! Agora você pode mergulhar no mundo amazônico com a Amazonsat, o canal que é a cara e a voz da Amazônia, em 360 graus com você. Olá! O Ponto de Equilíbrio desta semana traz uma imperdível entrevista com Felipe Schedler, eleito pela segunda vez o chefe do ano pelo Guia Gastronômico Comer e Beber em Manaus, da revista Veja. Schedler, um catarinense apaixonado pela combinação de aromas e sabores da nossa culinária, é considerado hoje um dos embaixadores da nova gastronomia do Amazonas, que busca a valorização da rica cozinha da região. Acompanhe a matéria que a nossa produção preparou para você. Tucupi, jambu, açaí, tucumã, farinha do arini. Estes são apenas alguns dos exóticos sabores do Amazonas que despertam tanta curiosidade e fazem sucesso com quem os consome pela primeira vez. As possibilidades são enormes, basta usar a criatividade. Ainda assim, há muito a ser feito para que o Brasil e o mundo possam conhecer uma culinária verdadeiramente amazonense. Fernando Souza Neto, que escreve o blog Reflexões e Receitas, avalia que aqui existe um grande potencial que é pouco explorado. Nós temos uma culinária muito rica e que é pouco explorada. Geralmente nos congressos de gastronomia e nas revistas especializadas, sempre trata-se da culinária do norte até o Pará, quando o Amazonas e o Acre também tem uma culinária peculiar. Apesar de utilizar os mesmos ingredientes, a gente utiliza os ingredientes de forma diferente. Então, o sabor da cozinha amazonense é diferente do sabor da cozinha paraense, apesar de utilizar os mesmos ingredientes. E eu acho que a nossa cozinha tem tudo para crescer e se tornar também uma referência. A gente precisa divulgar isso para o resto do Brasil. Contudo, recentes mudanças nos hábitos da sociedade apontam um futuro promissor para a culinária local. Isso é uma outra peculiaridade que tem acontecido ultimamente. Mais pessoas têm passado a admirar a gastronomia e mais pessoas têm criado novos hábitos quanto à alimentação. Então hoje a gente procura uma alimentação mais saudável, a gente procura novos sabores. Antigamente os restaurantes em Manaus eram muito focados na cozinha internacional. Hoje a gente vê que os restaurantes tradicionais têm mais público até do que os de cozinha internacional. Eu acho que a gastronomia tem crescido no Brasil como um todo e eu acho que a nossa região também não vai ficar de fora desse crescimento. Felipe, seja muito bem-vindo ao programa Ponto de Equilíbrio, é um grande prazer tê-lo aqui, discutindo um tema tão diferente das nossas pautas até aqui. Eu queria, inicialmente, conhecer um pouco da sua trajetória profissional. Como é que você mergulhou no mundo da gastronomia? Bom, Marcelo, obrigado pelo convite. É um grande prazer vir aqui falar um pouquinho da história do Banzeiro, da minha história, né? Na verdade, eu caí no Amazonas meio que de paraquedas, né? Os meus pais foram transferidos de uma empresa lá de Itacoatiara, do interior, que exporta soja, a Hermasa. E na época a gente chegou lá, enfim, não tinha muito o que fazer, né? Os meus pais trabalhavam, eu ainda estudava. E aí a gente resolveu abrir uma pizzaria na cidade, porque a cidade era muito pequena, não tinha muitas opções. E muita gente que vinha de fora queria comer alguma coisa e tinham poucas opções, né? E ali a gente abriu com a televisão de casa, geladeira de casa. O nosso pizzaiolo, ele trabalhava numa construção antes, então ele era pedreiro. A única massa que ele sabia mexer era massa de construção. E aí a gente começou né? Poxa, meu avô fala que quando a água tá batendo na bunda a gente aprende a nadar, né? E literalmente a gente aprendeu e fomos entrando na gastronomia dessa forma.
E aí eu já Você comecei foi a ter criando um contato. gosto? Já comecei a ter um contato ali. Quando eu vim para Manaus, meus pais ainda morando lá, eu entrei no curso de gastronomia do CIESA, porque eu queria ver se era aquilo, né? Você é um bacharel em gastronomia, Isso, é assim que se fala? Isso. E aí eu falei, e agora? Vamos ver se vai dar certo. E deu certo. Depois dali eu continuei e não parei mais. E qual a sua visão sobre a gastronomia da Amazônia e do Amazonas? Ela representa bem a nossa cultura? Eu acho que a gastronomia do Amazonas ela é muito forte, né? Ela tem uma tradição boa, mas eu costumo dizer que a gente tem muitos ingredientes e poucas receitas. Diferente de outros tipos de gastronomia que você tem várias receitas porque eles são um pouco limitados com ingredientes, né? E menos ingredientes. E a gente aqui é o contrário. Então, Então há um espaço amplo para inovação aí. Exatamente, exatamente. O que se trata de identidade gastronômica do Amazonas, eu posso te dizer que eu ainda acho muito pobre isso. Ficou aquele negócio que, sabe, no Rio Grande do Sul é churrasco, né, em Belém, no Pará é o tacacá, e aqui, né, o que tem aqui que é nosso, né? Então, eu acho que o sanduíche de tucumã com queijo coalho, a costela de tambaqui, né, que são pratos que as pessoas chegam e procuram bastante. Mas, considerando a diversidade de aromas que nós temos, esse universo poderia ser infinitamente maior. Muito maior, com certeza. E isso hoje é algo que, assim, você às vezes chega para as pessoas e perguntam, poxa, o que é daqui mesmo? O cara não sabe te responder. E, na verdade existe, só que ainda está meio camuflado aí, perdido talvez. Essa identidade ela não foi adequadamente assumida. Exatamente. Acho que é por aí. Na sua visão, o que tem faltado para o Amazonas em termos de reconhecimento como expoente da gastronomia? Afinal, nossos sabores são bastante reverenciados no mundo, sem que o estado tenha o mesmo destaque que o nosso querido estado do Pará. O nosso vizinho Pará hoje é a referência, quando se fala em gastronomia, é a referência na Amazônia. Olha, eu acho que o Pará, ele tem o principal ponto de diferença do Amazonas com o Pará, é que o Pará tem um incentivo maior do governo, né? Se você for ver lá o Ver o Peso, é um mercado super bacana, bem organizado, né? Entrou no eixo da gastronomia é um exemplo, do Brasil. Enche os olhos. E a gente está com o Mercadão aqui em reforma há uns 30 anos, eu acho, nunca fica pronto. E isso as pessoas vêm, os chefes vêm, e onde que eles vão? Vão para o Pará. Por exemplo, hoje, se eu preciso de algum ingrediente diferente, teoricamente eu iria para Manaus Moderna. Mas não. Onde posso conseguir alguma coisa diferente? É no Coroado ou lá na Feira do Produtor, lá na... São José. Isso. Não, lá na Expoagro, lá na... Okay. Né, lá onde... Na Torquato Tapajós. Isso, que é a Feira da Cepro, né? Então lá você ainda consegue alguns ingredientes diferentes, algumas coisas. Hoje é isso, então você não consegue se centralizar em algum lugar, sabe? E ter uma estrutura melhor, enfim, isso eu acho que pesa bastante. Talvez então essa infraestrutura de oferta dos nossos insumos regionais poderia ser um bom começo. Eu acho, e um pouco mais polêmico, eu acho que as pessoas daqui faltam bater mais no peito, sabe? Porque eu, quando vou pra fora, eu falo, os caras falam, não, chicória do Pará. Por que do Pará? Sabe, isso não sei o que do Pará. E eles, às vezes até os chefes brincam comigo. O bacuri, o tucupi, sempre é lembrado como sendo um insumo do Pará, o açaí. Como assim, né? Isso não é deles, né? Respeito, eles têm uma gastronomia incrível, mas eu acho que o amazonense falta bater no peito e falar, não, peraí, isso aqui é nosso, porque eles fizeram isso. Eu acho que a gente não toma o lugar deles, mas a gente está mal posicionado nessa história aí. Bem, então acho que o mais importante seria olhar para os nossos exemplos, para os nossos bons exemplos e tentar, na nossa estratégia futura, estruturar alguma coisa parecida. E inclusive você passou, na sua trajetória profissional, você passou pelo Pará, você teve uma experiência profissional. Tive, estagiei lá em casa, do falecido Paulo Martins. Que é um dos restaurantes mais conhecidos do Pará. Exatamente, né? O Paulo Martins, na verdade, foi um grande difusor, ele foi o grande embaixador da gastronomia paraense. Quando o pessoal aí estava descobrindo, ele estava batendo no peito e foi.
e ele conseguiu realmente colocar em outro status o Pará. Pará teve isso, mas ele teve um acompanhamento, ele conseguiu levar produtos para fora nos Estados Unidos em 1995. Quem que falava nisso, né? Então é algo que realmente conseguiu mudar. Então, assim nós encerramos esse bloco, daqui a pouquinho estaremos de volta.